E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito de raízes complexas das equações características. E na aula passada, nós paramos aqui e vamos continuar dessa parte. A questão é, o que acontece quando temos duas raízes complexas e tentamos resolver a equação característica? A primeira coisa a se fazer é resolver a equação quadrática, que é uma equação do segundo grau. E nós sabemos que, quando o delta é negativo, nós temos duas raízes complexas. E depois disso, nós utilizamos alguma álgebra e chegamos nessa parte. Daqui em diante, nós vamos utilizar os nossos conhecimentos a respeito de trigonometria. Nós sabemos que cosseno menos θ é igual a cosseno de θ e que seno menos θ é igual a menos seno de θ. E nós vamos utilizar isso para simplificar ainda mais o que a gente tem. Então, vamos ficar com y igual a e elevado a lambda(x), e eu já vou fazer a distributiva de C1 e C2, e aí vamos ter C1, que multiplica cosseno de μx, mais i, que multiplica seno de μx, mais C2, que multiplica cosseno de μx, menos i, que multiplica C2 vezes seno de μx. Só para isso não ficar confuso, eu apliquei a distributiva nesse caso, e onde tinha cosseno de μx, eu apliquei essa identidade, e onde tinha seno menos μx, eu apliquei essa aqui. Tá, será que tem alguma coisa que eu possa fazer aqui para simplificar? Sim, eu posso colocar esse cosseno de μx em evidência, e aí vamos ficar com y, que multiplica e elevado a lambda(x), que multiplica C1 mais C2, que multiplica cosseno de μx, mas eu posso colocar esse seno de μx em evidência também, e aí eu vou ficar com mais C1 vezes i mais C2 vezes i, que multiplica o seno de μx. Ainda podemos simplificar um pouco mais. C1 mais C2 vai dar uma constante, já que nós estamos somando duas constantes. Então, nós podemos chamar essa parte de uma única constante C3. E tem mais uma outra coisa. Aqui tem C1i mais C2i, e que também são constantes, certo? E, principalmente, se eu não estiver restringindo-se a um número real, essas duas constantes poderiam ser números imaginários. E, por causa disso, nós não conseguimos definir se essa soma é um número real. Com isso, podemos dizer que ela é uma outra constante arbitrária. Então, eu posso chamar isso de C4. E, ajeitando, vamos ficar com y igual a e elevado a lambda(x), que multiplica C3 vezes cosseno de μx, mais C4 vezes o seno de μx. Aqui tem duas coisas importantes que eu quero que você perceba. A primeira é que nós não fizemos nada de diferente. Apenas pegamos duas raízes e substituímos nas equações para R1 e R2. Nós sabemos que as nossas raízes são r igual a lambda mais ou menos μ vezes i. E essa aqui é a solução geral da nossa equação. Isso não é algo tão difícil de se esquecer. Mas, caso isso aconteça, nós podemos resolver a equação característica. A gente tem que pegar os números complexos e substituir de novo na equação que nós vimos na aula passada. E eu posso até colocar ela de novo aqui. Então, na equação, y igual a C1 vezes e elevado a R1x mais C2 vezes e elevado a R2x. E com os números reais, a gente vai simplificando do mesmo jeito que já fizemos e vamos chegar no mesmo ponto. Agora, se você precisar, se, por exemplo, você estiver fazendo uma prova, lembre-se do formato da solução que acabamos de resolver. Ok, vamos resolver um exemplo aqui rapidamente? Deixa eu descer aqui, então, e vamos dizer que eu tenho aqui y duas linhas mais y' mais y igual a zero. A nossa equação característica vai ser r² mais r mais 1 igual a zero. Resolver isso aqui é o mesmo que resolver uma equação do segundo grau.
E como podemos fazer isso? Utilizando a fórmula de resolução, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, nesse caso, vamos ficar com r igual a menos b, que nesse caso é 1, então menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e se resolvermos, vamos ficar com 1 menos 4 dividido por 2 vezes 1, que dá 2. E se resolvermos isso, vamos ficar com r igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 dividido por 2. E se eu ajeitar isso, vamos ter que r é igual a menos meio mais ou menos i, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então, essas raízes vão ser as raízes da nossa solução. E agora, basta substituir na solução geral. E aí, nós vamos ter que y é igual a e elevado a menos meio de x, que multiplica c1 vezes cosseno de raiz de 3 sobre 2 vezes x, mais c2 vezes o seno de raiz de 3 sobre 2 vezes x. Mesmo com as raízes complexas, não ficou algo tão complicado assim de resolver, né? E o importante é lembrar do formato da solução geral. Lembrando dela, fica muito mais fácil de resolver. Então, só para você entender, esse menos meio é o lambda, o raiz de 3 sobre 2 é o mi. Então, basta você pegar esses valores e substituir na nossa solução geral. E quando você faz isso, você tem isso aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!